Bom, pessoal do primeiro ano, vamos começar agora então a frente B, né? Na frente B, a gente já tá no outro livro, né? No livro 1B, nós vamos ver a segunda lei de Newton. E para ver a segunda lei de Newton, que fala, a primeira lei é a inércia, né? Onde a força resultante sobre o corpo é zero, né? Portanto, o movimento pode estar em movimento uniforme ou em repouso, então lá não tem aceleração. Agora, na segunda lei de Newton, a gente vai falar de aceleração e força resultante. Então, nós vamos começar justamente pela aceleração. A aceleração, a gente sabe que é ΔV sobre ΔT, né? A gente sabe que ela serve para variar a velocidade. Porém, nós vamos ver uns casos especiais que a gente não viu ainda. Por exemplo, o movimento em curva, o movimento curvilíneo. Como é que a aceleração fica no movimento curvilíneo? No movimento curvilíneo, ela tem dois vetores. Tem a aceleração chamada de tangencial e a aceleração chamada de centrípeta. O que é tangencial? Tangencial é aquela aceleração que a gente está acostumado. Que tem essa aceleração, ela está falando da direção do movimento. E ela depende apenas do vetor velocidade. Então, a aceleração tangencial, ela vai estar sempre na mesma direção da velocidade. Então, vocês podem associar ela com a velocidade, tá? Eu olho para a velocidade e sei que ela está na mesma direção. Não é no mesmo sentido, mas na mesma direção. O módulo da aceleração vetorial é o mesmo da aceleração escalar, né? Ou seja, a nossa aceleração tangencial é a nossa antiga aceleração, que a gente chamava de aceleração. A gente já viu ela no movimento retilíneo, tá? Agora, o que é a aceleração centrípeta? Essa é novidade. A aceleração centrípeta é um vetor que aponta sempre para o centro da circunferência da trajetória do móvel. Ele está ligado à força resultante, porque a força que mantém esse objeto em movimento curvilíneo é a chamada força centrípeta, tá? Então, a aceleração centrípeta é uma relação entre a velocidade e o raio. Então, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O que é a aceleração total, então? Vai ser a soma da aceleração tangencial, olhem só. A aceleração tangencial é essa que está na direção da velocidade, tá? E a aceleração centrípeta é essa que aponta para o centro. E essa aceleração A, essa aceleração qualquer, né? Ela é a soma do vetor aceleração tangencial mais a centrípeta. Mas como isso aqui vai dar na diagonal, vocês podem usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a AT ao quadrado, aceleração tangencial ao quadrado, mais a centrípeta ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente classifica os movimentos? Movimentos em curva. Então, eu tenho a aceleração centrípeta apontando para o centro, a tangencial apontando na direção do vetor velocidade, observem, e eu tenho a resultante. A resultante vai ser a soma do quadrado. Se eu quiser achar o módulo de A ao quadrado, vai ser AT ao quadrado mais AC ao quadrado. Um módulo, né? O movimento é acelerado quando a aceleração tangencial e a velocidade têm mesma direção, que é essa direção aqui, e mesmo sentido. Então, é acelerado. Ele é retardado quando a aceleração tangencial e a velocidade têm sentidos opostos. A centrípeta não muda, ó. Então, o movimento em curva é considerado acelerado quando a aceleração tangencial e a velocidade têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ele é considerado retardado quando a aceleração tangencial e a velocidade têm sentidos opostos. E ele é uniforme quando eu não tenho aceleração tangencial. Esse aqui também é chamado de movimento circular uniforme, tá? Eu não tenho aceleração tangencial, só tenho centrípeta, ó. Só tenho centrípeta, a tangencial é zero, ou seja, essa velocidade nunca muda, sempre vai ter o mesmo valor. Por isso, é movimento circular uniforme, quando a aceleração tangencial é zero. No movimento retilíneo, lá em linha reta, lembram que eu falei que a aceleração tangencial era a nossa aceleração, aquela que a gente conhecia? Tá aqui, ó. A aceleração centrípeta é zero. No movimento retilíneo, eu não tenho aceleração centrípeta, ela é zero. Portanto, essa equação se resume, se isso aqui é zero, se resume em a aceleração total é a própria aceleração tangencial. O movimento retilíneo, então, ele é considerado retardado
quando a velocidade e a aceleração tangencial, que era a nossa antiga aceleração comum, quando eles tinham sinais opostos, né? É retardado. Ele é uniforme, o movimento é retilíneo e uniforme, o nosso MRU ou o nosso MU, né? Algumas pessoas falam MU ou MRU, ele é uniforme quando a aceleração é zero. Quando a aceleração é zero, qualquer aceleração, tanto a tangencial quanto a centrípeta, vale zero, tá? Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz que a resultante das forças, a gente tem a maioria dos livros traz F igual a M vezes A. Por que a apostila de vocês trouxe um R? Para lembrar que esse F não é qualquer força, é a força resultante. Já é a soma de todas as forças é igual a massa vezes aceleração. Então, essa segunda lei diz o seguinte, que o vetor força resultante e aceleração sempre estão na mesma direção e sentido, ó. Resultante e aceleração, em todos, ó, resultante e aceleração. Então, a força resultante e a aceleração estão sempre na mesma direção e sentido. Diferente da aceleração e da velocidade, ó. Podem ter sentidos opostos, podem estar na mesma direção, mas podem estar em sentidos opostos, tá? E já a força resultante e a aceleração, elas têm mesma direção e mesmo sentido. Agora é o seguinte, aqui ele fez uma suposição, dois carros de massas iguais adquirem a maior aceleração o carro do qual tiver uma maior força resultante. Então, se eu tenho massas iguais, o que ele está dizendo é, se o carro tem massa igual, quem que vai ter mais aceleração? Quem tiver uma força maior, tá? Então, dois carros iguais, o que estiver sujeito a uma força maior tem maior aceleração. Aí ele diz o seguinte também, se dois veículos têm massas diferentes, agora massas diferentes, e estão sujeitos à mesma força, a força é igual, vamos supor 10 newtons, mas a massa é diferente, vai adquirir maior aceleração aquele que tiver menos massa, tá? Então, os dois sujeitos à mesma força, quem que vai ter maior aceleração? Quem tiver menor massa, tá? Exemplo. No projeto de uma rodovia, os engenheiros querem garantir que a curva possa ser feita com 108 km por hora. Sabendo-se que o atrito entre os pneus e o asfalto propicia, no máximo, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, qual deve ser o mínimo do raio da curva dessa rodovia? Vejam, esse aqui ele está falando da aceleração centrípeta, tá? Porque é quando ele está fazendo a curva. Então, se ele está falando da aceleração centrípeta, nós vamos usar essa fórmula. V ao quadrado sobre R. Só cuidado, essa velocidade tem que estar em metro por segundo, então você vai dividir por 3,6. Então, essa velocidade deu 30 metros por segundo, 30 ao quadrado é igual à aceleração que é 5 vezes o raio. O raio tem que ser de 180 metros. Então, se houver uma curva com raio menor que 180 metros, o atrito não garante que ele vai conseguir fazer a curva, tá? Ou seja, o carro vai derrapar. Na letra B, qual a precaução deve ser tomada em relação à velocidade se a pista estiver molhada? Então, vejam só, se a pista estiver molhada e eu quiser fazer essa mesma curva, né, eu vou ter que diminuir a velocidade. Diminuindo essa velocidade, eu consigo com um raio menor, né, ter a mesma eficiência, tá? Então, com a pista molhada, há uma redução do atrito, então os motoristas devem reduzir a velocidade. Exemplo 2. Um bloco de 50 kg de massa encontra-se em repouso, então está parado, sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, então não tem atrito aqui. Aplica-se ao bloco uma força F paralela à superfície de 80 newtons durante um tempo de 10 segundos. Qual a aceleração? Qual será a velocidade depois de 10? E se após 10 a força for retirada, o que acontece? Vamos lá. Como a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a própria força F, que é a única força do problema, é a resultante. Colocamos a massa aqui 50, a aceleração 1,6. E essa aceleração, vejam, essa é a nossa aceleração tangencial, não tem curva nesse movimento, tá? Como a aceleração é ΔV sobre ΔT,
Ele quer saber qual é a velocidade depois de 10 segundos. Botamos a aceleração aqui, velocidade final que a gente quer encontrar, a inicial é 0, também podia usar aquela expressão V igual a V0 mais A vezes T, também sai, tá? A velocidade vai ser 16 metros por segundo, horizontal e para a direita. Após retirarmos a força, o que acontece? Se não tem atrito, tiramos a força, o corpo está em movimento, permanece em movimento, de acordo com a primeira lei de Newton, tá? Exemplo 3. A Terra possui uma massa de 6 vezes 10 na 24 quilos, essa é a massa da Terra. Perto da superfície do planeta, um corpo de 1 kg é atraído com uma força de 10 newtons, então eu tenho uma massa de 1 kg sendo atraído com força de 10 newtons. Considerando como referencial as estrelas distantes, determine a aceleração de queda livre desse corpo. Ele quer saber a aceleração desse corpo. B. O valor da aceleração adquirida pela Terra. Então, vamos pensar no corpo. Qual é a única força resultante sobre ele? É essa de 10. Qual é a massa dele? 1 kg. Qual é a aceleração do qual ele está submetido? Se eu usar R aqui, ó, igual a massa, 1 vezes a aceleração é 10. É a aceleração da gravidade. É a aceleração de queda livre. Bom, qual é o valor da aceleração adquirida pela Terra? Porque o corpo é puxado pela Terra, mas a Terra também é puxada pelo corpo. É isso que ele quer saber. Qual é essa aceleração com que a Terra é puxada? Vamos lá. Resultante sobre a Terra é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a resultante é igual ao peso do objeto, né? Esse objeto é a única força que ele tem, a força-peso. Então, vamos lá. O peso dele seria 1 vezes 10, 10 newtons, né? Então, essa é a força resultante. Então, tá aqui, ó, 10 newtons é a máxima força com que ele consegue puxar a Terra, certo? A aceleração e a massa da Terra aqui. Vejam que a aceleração é 1,7 vezes 10 na menos 24 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração adquirida pela Terra é muito pequena. É como se a Terra nem sentisse essa aceleração em relação ao corpo, com uma precisão de 24 casos após a vírgula. Então, essa aceleração é praticamente desprezível. Exemplo 4. No interior de um automóvel tem-se um pêndulo simples, com a extremidade superior do fio fixa ao teto. Quando o automóvel está parado, o pêndulo fica na posição vertical. Então, quando está parado, fica na vertical. A massa do corpo suspenso é 4 kg. Durante uma arrancada, a aceleração do automóvel foi constante, horizontal e para a direita, com intensidade de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Qual foi a tração no fio nesse intervalo de tempo considerado? Vejam, né? Então, olha só, quando ele disse que a aceleração é na horizontal e para a direita, então eu vou ter uma força, né, resultante nesse sentido, né? Então, vejam só. O que eu tenho, né? Se eu desenhar o objeto, eu tenho a tração, que é a força que essa corda faz aqui, é um T, né? Opa. Eu tenho o peso do objeto para baixo, né? Se eu somar os vetores, ó, eu pego a tração para cima, ó, peso do objeto para baixo. Lembram da soma de vetores? Pego um vetor, coloco o outro na pontinha. E eu vou ter aqui a minha resultante, que é o que ele falou, né? A aceleração resultante na direção horizontal, para a direita. Então, vejam só, a resultante vai ser nessa direção. Se eu quiser determinar a tração, veja, a tração é a hipotenusa desse triângulo, ó. T ao quadrado igual a R ao quadrado mais P ao quadrado. Mas como é que eu determino R? Eu vou pegar a massa do objeto suspenso, que é 4 kg, e multiplicar pela aceleração que ele foi submetido, ó, 7,5, tá? Então, isso vai dar 30 newtons. Então, vai ser assim, T ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Fazendo as contas, né, dá 900, aí ali dá 16.000, né? Aí, somando, tirando a raiz, a gente vai ter 50 newtons. Essa é a tração na corda. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá?